Bom, hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre radiologia intervencionista. Hoje nós vamos falar sobre essas emergências, sobre a radiologia intervencionista, nas perspectivas das emergências neurológicas. A gente vai entender o que exige aí desse atendimento rápido. E para explicar sobre essa questão, nós estamos hoje contando com o Dr. Tiago Jansante Abudi, que é neuroradiologista intervencionista do Hospital Albert Einstein e da Neocure, e também diretor da Sobrice, Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao CBN Saúde. Bom dia, acho que o senhor está sem áudio. Ok, está nos ouvindo? Agora sim. Teoricamente aqui está falando. Bom dia. Então, bom dia, prazer estar aqui, Luciana, poder falar um pouquinho sobre a nossa especialidade e como que a gente pode ajudar as pessoas, principalmente nos casos de acidente vascular cerebral, tá? Então, um acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, é uma emergência médica, tá? Então, as pessoas têm que estar atentas aos sintomas que são potencialmente muito perigosos e podem evoluir de forma drástica, tá? Então, a pessoa, quando tem algum sinal de AVC, tem que procurar uma emergência médica, porque hoje em dia, pela radiologia intervencionista, pela neuroradiologia intervencionista, a gente pode ajudar e minimizar as sequelas desses pacientes. Agora, doutor, é muito comum, né, as pessoas não identificarem muito rapidamente, né, esses sintomas. Quais seriam esses sintomas para que as pessoas pudessem ficar atentas? Então, só fazer uma analogia, a gente, quando tem dor no peito, a gente corre para o hospital, porque provavelmente está tendo um problema no coração, né? No AVC, esses sintomas são mais vastos, né? Então pode ser uma dor de cabeça súbita muito forte, no caso dos aneurismas cerebrais, que é uma dilatação na parede da artéria de um vaso cerebral que pode sangrar e causar uma dor de cabeça muito grande, seguido ou não de perda de consciência, e outros sintomas como boca torta, fala enrolada, alteração na visão, perda de equilíbrio. Esses podem ser sinais de que está faltando sangue no cérebro, tá? Então a gente tem que correr o mais rápido possível para o hospital, ou ligando para o SAMU, ou indo para uma emergência médica próximo da sua residência, porque cada minuto que passa, milhões de neurônios são perdidos pela falta desse sangue, tá? E hoje em dia a gente consegue tratar, abrir essas artérias, ou com medicação na veia, né? Uma medicação que a gente chama de trombolítico, ou retirando o coágulo de uma grande artéria cerebral com técnicas minimamente invasivas, em que a gente caminha pela corrente sanguínea e retira o trombo dessas artérias, revascularizando o cérebro e minimizando, né, os danos causados pelo AVC. Certo. E aí, quando a gente fala, né, da radiologia intervencionista, no caso do AVC, em quais casos ela é recomendada, doutor? Então, o AVC, ele tem dois tipos. O hemorrágico, que é por sangramento, e o isquêmico, que é por falta de sangue no cérebro. No caso da falta de sangue no cérebro, existe um tempo em que a gente pode estar agindo, tá? Então, hoje em dia, o ideal é 6 horas, 12 até 8 horas, mas a gente até 24 horas a gente pode estar abrindo essas artérias por técnicas minimamente invasivas. A gente caminha com uma sonda até a região do cérebro e retira esse coágulo com mecanismos específicos que a gente tem disponível nos hospitais. E a gente pode revascularizar a artéria. No caso do aneurisma, do sangramento, do AVC hemorrágico, a causa mais comum é a ruptura de um aneurisma cerebral. Nesses casos, a gente vai tratar esse aneurisma
ocluindo ele por dentro do vaso e evitando que ele sangre novamente, né? Porque quando a gente tem um sangramento por aneurisma cerebral, esse sangramento ele ocorre, né, no momento, causa dor de cabeça, causa um dano neurológico nesse momento, e ele para de sangrar, né? Então a gente precisa tratar esse aneurisma para que ele não sangre novamente nesse curto período de espaço de tempo, porque esse ressangramento geralmente é fatal, tá? E o que vai determinar também é esse tempo, né, doutor? Esse tempo de atendimento, isso tudo interfere também no grau aí do AVC. Cada minuto, milhões de neurônios são perdidos, tá? Então, cada minuto que a gente chega mais rápido no hospital, né, e é atendido com velocidade, a gente consegue salvar uma maior quantidade de tecido cerebral e minimiza os danos causados pelo AVC. Certo. E aí, quando a gente fala desse tratamento intervencionista, como que é feito isso na prática, doutor? Como que é feito? Então, a gente utiliza, a radiologia intervencionista, ela utiliza métodos de imagem, né, para acessar diversos órgãos e estruturas. No caso da neuroradiologia intervencionista, a gente utiliza o raio-x. Tá? Então, a gente utiliza um equipamento de hemodinâmica, que é o mesmo equipamento que é utilizado pela cardiologia intervencionista quando a gente faz o cateterismo do coração e a gente faz as angioplastias e colocação de stents. É o mesmo equipamento, esse equipamento é utilizado também para a neuroradiologia intervencionista. Então, a gente, por meio de sondas, geralmente com acesso pela virilha ou pelo punho, né? Ou pela artéria radial, ou pela artéria femoral, a gente caminha com a sonda até os vasos do pescoço e cerebrais, por onde a gente vai realizar o tratamento ou de aneurismas, ou a revascularização, a abertura de vasos, no caso do AVC isquêmico agudo. Tá? Então, a gente consegue ver em tempo real pela radioscopia, pelo raio-x. Então, a gente consegue manipular essas sondas em tempo real, vendo em tempo real, utilizando feixes de raio-x que nos mostram o que está acontecendo. É um método bastante interessante, assim, a gente é apaixonado pelo que faz, a gente trata doenças muito graves e sempre o tempo é muito importante. Então, sempre quando a gente tem bons resultados, né, o paciente consegue voltar às suas atividades, né, é sempre muito prazeroso ter esse tipo de resultado e ver pacientes realmente voltando às atividades e podendo estar fazendo suas coisas, porque foi atendido rapidamente no hospital e conseguiu chegar no hospital a tempo. Tá? Então, e aí também a gente, doutora, a gente também tem os impactos em comparação aos métodos tradicionais. Gostaria que o senhor trouxesse aqui os principais impactos desse tratamento. A medicina, ela é muito ampla, tá? Então, a radiologia intervencionista, a neuroradiologia intervencionista, ela vem para somar, tá? Ela não vem para tirar espaço de outras especialidades, né? Então, o trabalho, eu gosto de falar que é sempre multidisciplinar, tá? Então, a gente trabalha com todas as especialidades que existem no hospital, com a neurologia, com a neurocirurgia, tá? Então, a gente sempre, todas as decisões são sempre avaliadas multidisciplinarmente, né? Então, sempre que é tomada uma decisão de se tratar de forma minimamente invasiva, é porque isso é comprovado cientificamente e porque traz um resultado mais similar a métodos que eram tradicionais e com recuperação potencialmente mais rápida, né? Por conta de acessos menores, né, do que acessos cirúrgicos tradicionais. Tá? Muito bem. E aí... O trabalho no hospital, além de multiprofissional relacionado aos médicos, ele é multiprofissional relacionado a todas as pessoas que trabalham no hospital. Desde o primeiro atendimento, no pronto atendimento, a pessoa que está lá recepcionando o paciente, até da triagem da enfermagem, do médico no pronto atendimento, da equipe de transporte, dos técnicos de radiologia e de enfermagem que nos auxiliam nos procedimentos, né? Então, esse trabalho em conjunto, ele visa a promover um atendimento mais rápido,
e mais eficaz, proporcionando aí uma resposta terapêutica mais adequada. Já começa ali, né, doutor, naquela chamada do SAMU, né? O pronto atendimento, né, doutor? O SAMU é o 192, né? Esse número a gente tem que ter na cabeça. Ele vai fazer o primeiro atendimento e muitas vezes já vai identificar se esse paciente é um potencial paciente para um atendimento de extrema urgência, seja por doenças do coração ou doenças cerebrais ou outros tipos de emergência que existem, né? São pessoas preparadas para esse atendimento e para o direcionamento para o melhor atendimento possível. Sim, com certeza. Doutor, agora a gente falando agora dos aneurismas, né, cerebrais, como que eles são diagnosticados? Pode explicar para a gente quais são os sintomas? O aneurisma, ele não dá sintoma, tá, Luciana? Ele é uma doença silenciosa e ela é relativamente até que frequente na população. Então, até dados de autópsia em pessoas de 80 anos que morreram de outras causas, a gente encontra aneurisma cerebral em até 4% das pessoas. Tá? E esses aneurismas passaram boa parte da vida sem causar sintoma nenhum e a pessoa faleceu de outro motivo. Então, a aneurisma é uma doença silenciosa e ela pode estar presente em mim, em você, em qualquer pessoa, né? E como é que ele é diagnosticado? Ele é diagnosticado por conta dos exames tradicionais não invasivos. A angiotomografia, né, a tomografia computadorizada, e a angiorressonância, que é a ressonância magnética. Tá? Então, esses são os principais métodos diagnósticos não invasivos para se identificar um aneurisma. Tá? E nem todo aneurisma identificado é um aneurisma que necessita de tratamento, né? Então, a gente sempre avalia o risco-benefício de estar se realizando um procedimento intervencionista ou uma cirurgia para o tratamento desse aneurisma. A gente avalia o risco de ruptura desse aneurisma, né? A condição clínica do paciente, a idade, fatores de risco, tá? É importante falar nos fatores de risco. A gente tem fatores de risco muito relacionados ao desenvolvimento e a ruptura dos aneurismas, tá? Que é o tabagismo, que é o cigarro, a pressão alta e o colesterol, além do diabetes, que você falou anteriormente, tá? Então, são fatores de riscos que a gente precisa identificar e precisa estar controlando ou parando de fumar, por exemplo. Porque esses fatores de risco estão associados não só ao aneurisma cerebral, mas também estão relacionados ao AVC isquêmico, à oclusão de grandes artérias. Tá? Então, identificando esses fatores de risco, a gente tem que controlar. Tá? Tendo um aneurisma que a gente considera um aneurisma de alto risco, aí a gente pode estar realizando o tratamento ou por cirurgia convencional ou por neurointervenção, né? Porque é o tratamento minimamente invasivo. Tá? Quando ele sangra, é um outro tipo de atendimento. O sangramento do aneurisma é uma situação muito mais dramática, tá? Ele vai causar uma dor de cabeça muito grande, tá? Súbita, de repente, e pode ser seguido ou não de perda de consciência ou outros sintomas neurológicos, tá? Esse evento do sangramento, ele vai desencadear uma cascata de eventos em que o paciente que sofre de uma ruptura de aneurisma vai passar aí 2-3 semanas muito delicadas, tá? Então, esse aneurisma vai ter que ser tratado na urgência, tá? Ou por clipagem ou por tratamento endovascular e vai ficar em monitorização de UTI por pelo menos 2 a 3 semanas para minimizar os impactos e a cascata de evento que esse sangramento vai causar no paciente. Tá? Então, sempre é muito melhor, muito mais adequado tratar um aneurisma numa fase silenciosa, que ele não causa sintoma, do que numa fase de ruptura, que é uma fase muito mais dramática, com resultados que impactam na qualidade de vida do paciente muito mais delicados.
Muito bem, doutor. O senhor falou aí, né, de alguns aspectos de prevenção, algumas questões que são importantes. Tabagismo, né? Então, evitar tabagismo. Falou aí da questão das doenças crônicas. Agora, doutor, a questão do sedentarismo também, né? Não só físico, mas também cerebral. O fato das pessoas não exercitarem o cérebro lendo, isso é mito ou verdade, doutor? É importante exercitar o cérebro ao longo da vida? Isso é muito verdade, Luciana. E além do exercício cerebral que a gente deve estar fazendo, existem vários métodos de se fazer isso, né? Trabalhando, lendo, fazendo atividades que estimulam o raciocínio. A atividade física é muito importante também para o cérebro, tá? Então, muita gente não leva isso em consideração, mas a atividade física regular é extremamente necessária para manter o nosso cérebro ativo e cada vez melhor, tá? Então, a atividade física também é importante. Muito bem. Além de prevenir os fatores de risco. Sim, e aí, doutor, nós vemos que é muito comum, principalmente nos idosos que tiveram um episódio de AVC, terem esse episódio repetido ao longo de um ano. Então, qual é o período aí que deve se ter uma atenção para quem teve o primeiro episódio, doutor? Na verdade, assim, existe uma outra entidade, né? Que é o ataque isquêmico transitório, né? Que são sinais de que está acontecendo alguma coisa errada. Então, o que é um ataque? Olhando um pouco a conexão, o que é um ataque isquêmico transitório? É um sinal e sintoma que para até 24 horas, tá? Então eu fico com a boca torta, mas logo ela volta ao normal. Ou a fala começa a ficar enrolada e logo volta ao normal. Ou perco a força no braço ou na perna e depois volta ao normal. Quer dizer que alguma coisa está errada, tá? Ou o coração está falhando e está soltando microêmbolos para o cérebro, ou uma artéria está entupida e está faltando sangue no cérebro. Então, nesses casos, precisa ser identificada a causa, porque senão a pessoa pode ter um AVC, um derrame muito precocemente, tá? E quando a gente tem um AVC, a gente precisa também identificar a causa desse AVC, porque se a gente não tratar a causa desse AVC, a pessoa vai ter novamente, tá? Então, às vezes está com o coração, com algum problema no coração, ou uma arritmia, essa arritmia precisa ser controlada, ou tem alguma artéria que está fechando, essa artéria precisa ser tratada, tá? Porque senão a pessoa vai realmente ter um novo AVC, tá? E quem tem um AVC tem mais chances de ter um outro AVC. Muito bem. 1 em cada 4 a 5 pessoas vai ter pelo menos um episódio de AVC durante a vida, tá? É uma doença muito frequente, é uma das maiores causas de mortalidade e incapacidade, tanto no Brasil quanto no mundo. Por isso que é muito importante a gente estar atento, né, aos fatores de risco, né, que são coisas que a gente pode ajudar e isso potencialmente diminui nosso risco de ter algum problema. Tá? Muito bem, doutor, eu gostaria também que o senhor falasse, então, desses avanços, né, da neuroradiologia intervencionista, não só para essas questões que o senhor trouxe, mas o que mais vem pela frente, né? Quais são as expectativas, as perspectivas aí de vocês que estão estudando muito, né, essa área? A gente nosso avanço ele é contínuo, tá? E já tem um certo tempo, né? Desde o final da década dos anos 90 a gente vem evoluindo cada vez mais, né? Então, hoje em dia a gente retira coágulos do cérebro validados cientificamente com trials multicêntricos internacionais e nacionais desde do meados da década passada. Então é uma coisa mais recente, 2015, 2013, 2015 que isso se tornou de praxe, tá? E isso é um avanço que vem evoluindo cada vez mais. Então cada vez a gente tem materiais mais adequados, mais maleáveis, a gente consegue ir em vasos mais estáis, tá? E proporcionar o melhor para o paciente. Coisas novas que estão vindo.
ano a ano, novos dispositivos e melhoras dos dispositivos são introduzidas no mercado, tá? Então, a gente estuda isso, a gente participa de estudos multicêntricos, nacionais e internacionais, no desenvolvimento de tudo isso. E o que vem para o futuro? O que vem para o futuro principal é o aumento da disponibilidade, tá? Então, a gente tem ilhas de tecnologia no Brasil, né? O Brasil é um país muito grande, tá? Com muitas diferenças regionais, né? E dentro dessas regiões que são mais ricas, existe também diferenças, né, de estruturas hospitalares. Então, o que a gente espera é uma padronização e uma ampliação no acesso a essas novas tecnologias, que eu acho que é o mais importante, tá? E novas tecnologias que vão surgir, tem muitas coisas que estão para surgir. Principalmente a utilização da inteligência artificial, que cada vez mais é utilizada. A gente já utiliza alguma coisa no nosso meio, na identificação precoce de achados nos exames de imagem, no acionamento de urgência. A gente já tem essa tecnologia disponível em diversos hospitais. E, eventualmente, a gente vai ter a robótica ajudando a gente também. É algo que já está em estudo e logo a gente vai ter também, a exemplo que a gente tem na cirurgia urológica, que se utiliza muito robô nas cirurgias, a gente no futuro não muito distante vai ter isso também à disposição. Muito obrigada. Conversei aqui com o Dr. Tiago Jansante Abud, que é neuroradiologista, intervencionista do Hospital Albert Einstein e também diretor da Sobrice, que é a Sociedade Brasileira de Radiologia, Intervencionista e Cirurgia Endovascular, trazendo aqui todos os avanços da neuroradiologia intervencionista no tratamento do AVC e dos aneurismas cerebrais. Muito obrigada, viu, doutor, pela sua participação. Muito obrigada, um ótimo sábado. E com os Obrigado, Luciano. Com os trabalhos técnicos de Paulo Lima, encerramos aqui mais um CBN Saúde. A você que esteve conosco, muito obrigada pela sua audiência. A direção geral é de José Geraldo Amoroso Jorge. A você um ótimo sábado e se cuide. CBN Saúde. Apresentação, Luciana Tcherno.